Aleluia, Senhor. Vamos lá. Atrasado, né? Vamos lá. Só divulgar aqui nos grupos. E vou chamar aqui. Vamos lá. Amém, irmã Cida. Adriano. Maria. Elza. Amém. Neuza. Oração para mim, pelo Leonardo Gabriel. Minha filha Jéssica. Marlindo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mas falta. Tem divulgado no Face, né? Calma aí. Deixa eu só colocar lá no Face. Vamos lá. Tudo bem. Glória a Deus por isso. Maraci, amém. Maria. Ação pelo Polícia Oliveira, amém. Sidney. Oração pela família para a irmã Márcia, que perdeu seu irmão ontem. Santo Deus, hein? Orar assim. Aliás, o irmão Dito, que tinha pedido oração, faleceu também. Só Deus. Não de Covid, faleceu. Infecção generalizada. Peço oração pela minha família, por saúde, libertação, cura física, cura espiritual. Uma Márcia, amém. Um Gerson. Oração para o Miguel, que está com o vírus corona. Eita, corona difícil. Eita, irmão, o povo tá dormindo hoje. 15 pessoas só?
Amém, Mara? Glória a Deus. Tá dormindo hoje ainda. Tudo bem. O que mais que falta aqui? É só continuar. Tudo bem. Divulgado. Agora é só esperar o povo entrar. Oração para Nícia, Edival, relutados. Oração a Francislândia, oração por mim, por minha família. Leni, amém. Adriana, amém. Glória a Deus. Oração para a saúde. Vamos orar, né, mano? Vamos orar. A gente sim. Orar para acabar tudo isso logo, né? Já tô com saudade da igreja. Orar, oh, saudade da Irmandade. Saudade de todos. Já tô enjoando dos cultos online. Ai, Senhor. Ai, Senhor, hoje eu tô cansado. Mas vamos ficar firme aqui, né? Carmela, bom dia, Santo Pai de Deus, Senhor Jesus Cristo. Quero contar duas bênçãos. Ô, Glória, vamos lá. Minha filha, esposa e filho estão curados do Covid. Outra foi livremente para minha nora de atropelamento. Glória a Deus Puríssima. Glória a Deus. Estou vendo tanto pedido de oração, porém lutados, estou até preocupado. O Emerson Santos. Eu trabalhar agora em Campo Mourão, Paraná. Vamos orar, irmão Emerson. Que o Senhor te acompanhe. Eu peço oração, pois estou tendo uma alergia, coçando o corpo. Todo muito nervosa, muito confusa. Elza, depois me chama no particular lá para a gente conversar. Peço oração para mim, que estou com dor na coluna, irmã Maria. Amém. Meu irmão está infectado, mas cria no poder de Deus, irmã Carmela. Amém, irmã Carmela. Cida, peço oração por uma prima que está em crise com o marido. Traição. Cida, passa lá meu contato. Às vezes, né? Às vezes quer conversar, às vezes não, mas vamos orar a Deus, mas precisa de muita orientação quando isso acontece. Ela é. São evangélicos? Primeira pergunta, né? São evangélicos? Servem a Deus, né? Qual é a linha de pensamento? Maleda, paz do Senhor Jesus, amém. Elza, Deus, Deus, a glória a Deus por isso, mesmo glória a Deus. Essa oração, eu estou gestante de 6 meses, Maleni, e tenho dores muito fortes na lombar, me limitando até não poder dirigir. Irmã, a dilatação como diria o povo antigo, das cadeiras. Vamos orar. Tem muito exercício que melhora, tá?
exercício, principalmente naquela, esqueci o nome daquela bola, né? Não, aí é complicado, hein? Mas oferece, oferece como terapia. Eu faço muito trabalho de terapia à distância. Oferece, se de repente aceitar, né, conversar, quem sabe a gente já trabalha nas duas partes, na conversão, né? Já traz para o Senhor e ainda conversa sobre casamento. Oração para os meus filhos Wesley, Wellington, Wagner, para a libertação. Amém. Maria Margarete, amém. Glória a Deus. Vamos, 3:03. Deixa eu ver no meu relógio. Eu não sei se. Eu acho que o meu. Eu não sei qual que tá certo, se é o meu computador ou o meu celular. No meu celular é 3:08, no computador é 3:03. Vamos orar? Tem uma que está no grupo, hora que melhora. Tem mulher que o marido bateu nela. E na. Que eu não entendi, calma aí. Tem uma que está no grupo, hora que melhora. Tem mulher que o marido bateu nela e na frente da bebê e no seu filho. Irmã, negócio de bater na mulher é um negócio complicado, viu? Porque realmente é um negócio que é crime. Então precisa ter a denúncia. Dura criar essa coragem, né? Tem que orar a Deus para a pessoa ter coragem de denunciar. Bom dia, irmão Rafael. Irmão Ronaldo, consegui chegar agora. Muitas dores na coluna porque estou recebendo pouca morfina da minha bomba. Eu também machuquei. O ombro porque caí devido às dores. Ai, Senhor. Tá desregulado, irmão Ronaldo? Por que ela tava. Você não tinha enchido, né? Ela tá desregulada? Luciana, amém. Sandro. Meu aniversário, irmã. Ô, Glória! O meu foi dia 15, né? O meu foi dia 15. Foi que a gente chega a uma certa idade, a gente tá correndo aniversário. Meu, 3:03 mesmo, irmão. Calma aí, deixa eu voltar no assunto aqui que eu fiquei perdido agora. Carmela, agora que meu irmão está em Portugal, mas filho para Deus. Carmela, eu tô perdido. O que foi esse 3:03 mesmo? Não entendi o 3:03 mesmo, irmã. Faz Deus, amém. Aqui é Creusilene de Mato Grosso, peço oração por tribulação. Amém. Mara, meu celular. Ah, tá. 3:03 é a hora. Ah, entendi. 3:04. Ah, então acho que é meu celular. Então vamos orar. Tá bom, né? Mas eu vou pedir de oração. A minha Maria colocou 3:04. Graças a Deus por mais um ano de vida. Amém. Oração, povo da CCB. Me persegue, quer me matar. Irmão Lindsay. Lindsay. Ai, quer me matar tá ótimo, irmão. Mas vamos orar. Ai, meu é 2:04. Não, irmã, 2:04 também não. Deve ser 3:04, né? Oração pro meu casamento, irmã Luciana. Ó, mais uma vez eu vou falar aqui. Casamento, depressão, síndrome, todo esse problema me chame no particular, porque exige conversas
exige orientação bíblica, exige várias coisas que a gente consegue falar mais no particular, tá bom? Maria, parabéns a todos, amém, tamo junto. Olha no celular. O celular está certo, pode ser justo isso. Vamos orar. Sim, estou recebendo menos, não sei se o técnico regulou para baixo ou está com defeito. Eu vou semana que vem no médico, tá? Eu sou da CCD, mas tem alguns. Não tem amor, relaxa. O importante é ter Cristo e sabe que Ele está na nossa vida. Amém. Irmãos, a gente não é da CCB, a gente não é da CCA, a gente não é da CCJ, a gente não é, não, a gente é de Cristo. Tá? Perco esse hábito de falar isso, né? A gente é da Assembleia, a gente é da Batista. Não, a gente é de Cristo. Aí, lá é o templo onde nós se reunimos, mas nós somos de Cristo. Tudo bem. Vamos orar. Todos juntos, numa só fé, numa só oração. Buscamos a face de Deus. Eita, meu Deus, o armário todo aberto aqui, ó. Coisa feia. Buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Ai, glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor amado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, meu Pai. Aleluia. Santo, santo, santo Tu és, ó Deus. Bendito seja o Teu nome. Exaltado seja o Senhor sobre todas as nações. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, eis aqui o Teu povo, Senhor, reunidos diante da Tua presença, para Te louvar, Te engrandecer, Te adorar, Senhor. Dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e justo. Dizer, Senhor, que o Teu nome seja exaltado sobre todas as nações, sobre todas as tribos, sobre todas as línguas. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Não temos palavras para descrever o quanto o Teu nome deva ser adorado, Senhor. O Senhor é santo, justo e bom. Pai, te louvamos por tudo. Te pedimos o perdão sobre as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tudo que fazemos, por tudo que erramos diante de Ti. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a melhorarmos, nos ajuda a evoluirmos diante de Ti, para Te louvarmos em tudo, Senhor. Para que em tudo venhamos Te adorar, em tudo possamos Te agradar, Senhor. Pai Celeste Justo, Te damos graça pelo pão de cada dia, Te damos graças pela saúde e por tudo que o Senhor faz por nós até o presente momento. Te pedimos que o Senhor vá ao encontro, Pai, de todos aqueles que se encontram enfermos, de todos aqueles que estão nos hospitais, ou estão passando por uma cirurgia, ou irão fazer uma cirurgia, ou aqueles que estão com doenças incuráveis, aqueles que estão com Covid, Senhor. Te pedimos que o Senhor vá ao encontro de todos esses, Senhor, todos esses, para que o teu povo possa ser curado de todo o mal que o adversário tem imposto sobre nós. Deus evite, o teu povo tem sofrido. Te pedimos a cura. Te pedimos que, se for uma questão nossa, culpa nossa, Senhor, nos perdoa. Perdoa o teu povo, perdoa a ignorância, mas que o Senhor possa curá-los. Mas Deus evite justo. Se for algo que a medicina, que o mundo, aleluia, desenganou. Muitas vezes somos desenganados, Senhor, pela própria ciência.
Aonde a mão do homem não alcança, nós temos a certeza que a sua continua ali, pronta a nos socorrer. Por isso nos ajuda o teu povo, cura o teu povo, seja no seu corpo ou na sua mente, não importa assim. Pedimos que o Senhor ajude a todos. Pai Celeste Santo, nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro das famílias enlutadas, todos aqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos. A dor da separação é muito triste, Senhor. Não fomos feitos para a morte, não fomos feitos para morrer, não fomos feitos para ser separados um do outro, mas devido ao nosso pecado, devido ao pecado do princípio, o pecado de Adão. Aleluia, Santo, recebemos esse fardo de morrermos para aguardar a tua vinda. Senhor, dá consolo, ajuda. Ajuda teu povo. Vá ao encontro de cada família que necessita de ti. Vá ao encontro, Senhor, de todo lar destruído por algum motivo. Todo casamento destruído por algum motivo. De todo relacionamento, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, dá guia, direção, força para combater, dá, Senhor, um coração preparado para perdoar, Senhor. Deus vivente e justo, vai ao encontro do teu povo que sofre. Por qualquer motivo tem sofrido. Vai ao encontro daquele, Senhor, que se encontra com sua mente abaladas. Ajuda, Senhor. Por caridade, ajuda. Ajuda o teu povo no que for preciso, que a tua mão de misericórdia esteja estendida para socorrer. Senhor, vai em encontro das clínicas, aqueles que por algum motivo possuem algum vício, traz a libertação, Senhor, traz a cura espiritual, traz a cura material, Senhor, para aqueles que se encontram com os seus empregos, os seus negócios abalados. Que o Senhor possa dar a bênção, que o Senhor possa descer do céu a tua bênção, Senhor, sobre cada função, sobre cada trabalho, sobre cada casa, que o Senhor não deixe faltar nada e aquilo que está faltando o Senhor possa suprir. Deus vivente, te pedimos a tua bênção, a tua direção, que a tua mão poderosa esteja sobre nós para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar. Deus vivente e justo, precisamos de ti. Pai Celeste, vai em encontro de todo aquele que de alguma forma cuida do teu povo, de alguma forma, seja médico, seja enfermeiro, seja cuidadores. Ajuda cada um, Senhor. Vai em encontro de todo o teu povo, Senhor, que o Senhor possa guardar a todos, que o Senhor possa proteger a todos. Deus vivente e justo, te peço que o Senhor venha em encontro dos nossos governantes, ajuda o nosso país, ajuda aqueles países em guerra, os que passam fome. Pai Celeste, precisamos da tua ajuda, vai em encontro de todos aqueles que de alguma forma cuidam da segurança do nosso país, cuida da segurança do teu povo. Senhor, ajuda por caridade. Ajuda, Senhor, a encontro daqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão em suas casas. Pai, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu poder. Precisamos que o Senhor nos revista, precisamos que hoje, mais uma vez, o Senhor fale com a nossa alma, o Senhor fale com o nosso eu, nos dê crescimento, revela a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja presente para falar conosco e que todos nós venhamos ser orientados por ti para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pedimos a tua ajuda, Senhor, em tudo, Pai Celeste Santo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger.
Assim, Deus, se alguma coisa falta, acrescenta, mas se muito te pedimos, nos perdoa. Mas te pedimos, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina e intercede por nós não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Porta de emprego, amém. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Amém. Causa, glória, blá. Oração, porta de emprego, foi apresentado. Gripe forte, amém. Estamos de Cristo, blá, blá, blá. Isso aí, povo. Somos todos de Cristo. Irmão Wallace. Terezinha. Oração pela minha vida, estou desesperada. Terezinha, me chama lá no particular pra gente conversar. Renan Cimento, apresentado. Mandei uma palavra no seu WhatsApp agora. Vamos ver. Glória a Deus. Então, bora lá. Vamos abrir no livro de Êxodo. Vou nem me preocupar com a palavra hoje. Glória a Deus. Abram aí. Livro de Êxodo. Você mandou aqui também lá. Senhor, me dê essa palavra agora na oração. Está em Êxodo 3, 7 e 8. Amém, irmão. Ronaldo. Vamos ler só um pouquinho, começar um pouquinho antes, né? Para a gente entender o contexto do povo. Para a gente que conhece o contexto, é fácil, mas só para todo mundo entender o contexto da palavra, vamos começar por livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos começar do 1 até chegar lá, certo? Moisés e a sarça ardente. Livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jabuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou marcar aqui. Aleluia, Senhor. Na sua oração, seria essa palavra, irmão Rafa. Irmão, eu sou daquele que ora. Eu não lembro nem quando eu. Engraçado, né? Como as coisas de Deus são diferentes. Eu procuro eu não decoro oração, né? Eu vou orando e conforme Deus vai dando, o Espírito Santo vai dando, eu vou falando. Da mesma forma, quando eu vou pregar a palavra, eu não preparo, a gente não prepara. Então, assim, o Espírito é uma, né? Cai na mente e eu solto na boca. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí, às vezes, as pessoas depois me perguntam: irmão, você lembra quando Deus te deu? Ixi, mano, não lembro. Não lembro. Igual a oração agora. Você me pergunta aqui que eu orei na oração, eu já não lembro. Mas glória a Deus. Tudo bem. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Glória a Deus. Tudo bem. Amém. Vamos lá? Ora que o Espírito Santo fale conosco, né? Nos guie, nos oriente em tudo. A palavra foi lida, irmão. Mas quem exorta é o Espírito Santo. É ele que dá sabedoria, é ele que nos conduz, é ele que fala aquilo que vem do alto, né? Então, olha só. Moisés, irmãos, Moisés, ele teve uma vida, ele passou 40 anos, os seus primeiros 40 anos, né, com uma formação egípcia, que é imagine que ele teve uma formação muito boa, irmãos. Imagine que ele teve uma formação boa. Por quê? Ele aprendeu tudo sobre o Egito. O Senhor, ele é tão maravilhoso, irmão. Entenda uma coisa. Às vezes, muitas vezes, aquilo que você está passando hoje serve serve de aprendizado para aquilo que você vai ter que enfrentar no amanhã. Entenda uma coisa, tudo que nós passamos no dia de hoje, seja bom, seja ruim, tem um propósito. Nada que você passa na sua vida é por acaso, irmão. Nada é por acaso. Tudo existe um propósito maior vindo de Deus. A palavra de Deus diz que todo mal acontece
todo o mal é permitido para que a glória de Deus seja manifestada. Então, todo mal ou todo bem que está na nossa vida tem um propósito maior, muitas vezes daquilo que não enxergamos. Moisés tinha um propósito. Deus sabe porque que todas as crianças na época que Moisés nasceu foram mortas, mas Moisés, colocado em um cestinho, foi, né, poupado a sua vida, caiu ali para a filha de Faraó. Deus sabe o porquê que ele foi criado pela esposa de Faraó. Na verdade, foi criado pela sua própria mãe, né? Deus que tem todo um propósito ali, mas criado com uma educação ali no Egito, uma criação sobre todo o aprendizado da vida de um faraó, todo o aprendizado da vida ali no Egito. Deus sabia por quê. Depois disso, ele passou mais 40 anos no deserto. Então, Moisés passou 40 anos de mordomia e agora precisou passar 40 anos no deserto. Porque Deus também sabia o propósito dele estar ali no deserto, que ele teria que conduzir o seu povo pelo deserto. Então, olha como que Deus prepara. Deus sabia que Faraó ia precisar ter o conhecimento ali do Egito, para um dia retirar o povo dele dali. Mas não adianta ele ter o conhecimento do Egito, sendo que ele teria que passar uma vida no deserto, depois conduzindo esse povo. Então Deus agora faz ele ter uma vida também o quê? No deserto, para ele aprender por onde ele passaria, por onde ele andaria, como sobreviver, como caminhar, porque esse nosso Deus é perfeito, meu irmão. Aquilo que você está passando no dia de hoje, aquilo que você tem enfrentado para um propósito maior, você tem enfrentado por um plano que Deus tem na sua vida maior, futuro. Então entenda, todo mal existe um propósito diante de Deus. Nós temos o hábito de reclamar muito, irmão. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a confiança que eu tenho em Deus? Irmão, minha irmã, tenha confiança no Senhor, entenda que isso que você está passando, para de reclamar, porque é sempre para um propósito. Busque mais o Senhor, dizendo assim: Senhor, não é mais o porquê que eu estou passando isso. Não, Senhor, o para quê? Para que eu tenho passado por isso, Senhor? O que eu preciso aprender? Me ensina, Pai. Permita que eu possa ensinar, aprender cada detalhe, para que eu venha usar, para que eu venha te representar naquilo que eu terei que te representar lá na frente. E é isso a certeza que nós temos que ter com Deus. Vamos lá. E ali Moisés estava ali, né? Junto com o rebanho de Jetro. Jetro era seu sogro. E de repente Deus se manifesta numa sarça. O legal, irmãos, é que quando Moisés pensa em se aproximar da sarça, o Senhor diz em voz audível, né? Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Irmãos, até para eu me achegar diante de Deus, eu tenho que ter cuidado. Até para eu me aproximar do Senhor, eu tenho que ter um cuidado especial. Com Deus nós não se achegamos de qualquer jeito, irmãos. Com Deus nós não é de qualquer jeito que se chega diante de Deus. Não. Mas com Deus nós precisamos chegar
na santificação, no respeito. Tem gente que acha que Deus é um ser que eu converso de qualquer jeito, irmãos. Ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele é nossa mãe, ele é nosso irmão, ele é tudo isso. Mas, então eu posso ter intimidade de contar tudo para ele. Tudo que você estiver passando, ainda que ele já saiba, irmãos, tudo que nós vamos orar, antes mesmo de nós orarmos, Deus já sabe. Mas Ele é um Deus que nos ama tanto, que Ele gosta de ouvir cada palavra que sai da minha e da sua boca. Ainda que Ele saiba tudo que você vai pedir, Ele gosta que você peça. Então você tem total liberdade para se achegar a Ele, mas com respeito. O temor de Deus. Tem gente que acredita que temor de Deus é medo. Irmãos, temor de Deus não é medo. Olha só, Êxodo 20, 20. Respondeu Moisés ao povo: não temam, não temam. Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, Moisés diz para o povo assim, ó, não temam, não tenham medo, mas tenham temor. Não tenham medo, mas tenham temor. Porque temor não é ter medo. Irmãos, não tenha medo do seu Deus. Mas temor é um respeito acima de todas as coisas. É um respeito que você fala assim, ó, pai, eu não vou fazer isso porque eu te respeito, Senhor, eu vou ser obediente porque eu te respeito, eu te quero bem. Irmão, queira bem o teu Deus, queira bem o teu Senhor, se santifique pelo seu Senhor, sirva a Ele, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, e o Senhor fará coisas maravilhosas na sua vida. O adversário tem se levantado no meio do teu povo, tem se levantado na sua vida, mas o adversário conhece o teu Deus, ele conhece o quanto ele é santo, é um Deus santo, potente, onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus que se levantar do seu trono, uma palavra, um olhar, tudo tem que obedecer. Então saiba chegar diante do seu Deus, até mesmo para pedir. Não vamos pedir para o Senhor coisas, irmãos, coisas insensatas. Não peça coisas insensatas para o teu Deus. Existem coisas que estão nas tuas mãos, que é tua obrigação. Esse é o nosso Deus, irmão. É o nosso Deus. Que ele... Muitas pessoas me perguntam assim, irmão, Deus ouve a minha oração? Eu tenho feito isso. Mas será que Deus ouve a minha oração? Irmãos, Deus ouve a oração de todos nós e se agrada com isso. Mas nem sempre Ele responde. Nós somos falhos em achar que Deus responde a qualquer coisa, a qualquer momento. Não, irmãos. Ele é um Deus santo. É um Deus o qual Moisés tinha medo, tampava o seu rosto porque tinha medo de olhar para ele. Todo servo de Deus que tem intimidade com o Senhor, que conhece a sua santidade, sabe que não se achega diante de Deus de qualquer jeito, sabe que não se achega, não fala com o Senhor com qualquer palavra, com palavras fúteis, com palavras vãs, mas se achegamos diante de Deus com temor, que significa respeito, um respeito acima de tudo, um respeito porque o amamos e um respeito porque temos a certeza que Ele nos ama. Minha irmã, meu irmão, o Senhor te ama. Ou se você soubesse o tanto que o Senhor te ama, o tanto que Ele te protege, o tanto que Ele te guarda, o tanto que Ele tem olhado para você e planejado o seu futuro. Se você soubesse o quanto o carinho especial que Ele tem unicamente por ti, e esse unicamente por ti é porque Ele tem um carinho especial diferente para cada um,
Todos nós somos especiais para Deus. Todos nós fomos comprados a preço de sangue. Mandar aqui um versículo. Levarei ao deserto, ali farei contigo, abrirei portas da esperança. Oséias 2, 14, 15. Jesus me deu essa palavra nessa madrugada. Glória a Deus. Então disse o Senhor. Vamos lá. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os teus sofrimentos. Irmãos, Deus conhece. Esse Deus que nós servimos, irmãos, cada lágrima derramada. Eu até brinco, né? Tem um filme que mostra que o Senhor, ele coleciona lágrimas. Cada lágrima derramada, nada está por esquecido. Minha irmã, meu irmão, o Senhor conhece todo o seu sofrimento. O Senhor não tem por esquecido nada. O Senhor conhece todos os seus opressores. Ele sabe quem tem te machucado. Mas Ele quer que você entenda uma coisa. Cada opressor seu, cada um daqueles que te feriram, que falaram mal de ti, cada um daqueles que de alguma forma te machucaram, também são filhos de Deus. Jamais peça para Deus se vingar de um filho dele. Jamais peça. Entregue todos nas mãos dele, nada como um pai para saber lidar com um filho rebelde. Nada como uma mãe que sabe qual o melhor castigo. O pai nunca deixa de amar. Nós somos feridos diariamente por pessoas que são usadas pelo adversário sem ao menos perceber. Muitas pessoas estão até mesmo dentro da igreja, irmãos nossos, irmãs nossas, que deveriam estar do nosso lado, que deveriam nos dar uma palavra de consolo, e nos atacam sem dó nem piedade. Mas Deus conhece o coração de cada um, porque temos consciência que são filhos e filhas rebeldes diante de Deus. E Deus sabe como cuidar de cada um deles. Deus sabe como agir com cada um deles. Então não peça vingança para o Senhor, mas peça para que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Irmãos, todos nós levamos pedradas, todos nós somos acusados diariamente, todos nós somos perseguidos, mas o nosso maior adversário é o nosso adversário. Nós lutamos com seres espirituais, com potestades, com seres dominadores desse mundo, com seres que influenciam potestades, com seres dominadores desse mundo, com seres que influenciam pessoas para nos atacar. E essas pessoas são vítimas, assim como nós somos vítimas. Aquele que ataca é tão vítima como aquele que apanha. Irmãos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sofrendo o mesmo perigo, o perigo de perdermos uma vida eterna. Por isso, deixe a vingança para o Senhor, não peça vingança, mas peça misericórdia, porque é na misericórdia que Deus era na minha vida, é na misericórdia que Deus vai operar na sua vida, é na misericórdia que Deus vai abrir os olhos daqueles que te atacam e reconhecerão que você é uma serva, que você é um servo, que você serve ao Deus vivo. É na misericórdia que vem a libertação. É no amor que vem a libertação. É na verdade que vem a libertação. Cada lágrima caída existe um rio de esperança. Cada dia de vergonha, dupla honra. Glória a Deus, irmã Rita. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que te deu isso.
Glória a Deus. Ó, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Aveu, do Jebuleu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Irmãos, glória a Deus por isso. O Senhor vai nos colocar em terra boa. O Senhor vai nos dar terra boa. O Senhor está dizendo pela sua palavra que tem ouvido cada clamor nosso, cada situação, cada sofrimento, tudo ele tem ouvido. E ele mesmo tem dito que agora está livrando, está descendo para nos livrar, está se levantando do seu trono para comandar o seu exército celestial a nosso favor, irmão. O mundo tem sofrido, o mundo tem padecido, mas eis um Deus que tem ouvido cada clamor, cada sofrimento, cada choro, um Deus que vai nos responder, um Deus que vai nos abençoar, um Deus que vai nos tirar de toda essa angústia e nos dar um momento de paz, um momento de calmaria, um momento de vitória, ainda que saibamos que o mundo passará por muitas coisas piores, mas existe um tempo determinado para todo sofrimento, e é tempo de abafar um pouco o sofrimento e dar um pouco de bálsamo consolador para o teu povo, irmãos. É tempo de aguardar no Senhor a vitória. É tempo de aguardar no Senhor aquilo que esperávamos. O Senhor tem muito mais para nos dar. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os meus filhos de Israel. Então Moisés disse: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos do Egito? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Irmãos, Deus sabe o porquê enviou essa palavra. O Senhor vai nos dar um recado, deixa um recado para a gente aqui. O Senhor vai nos livrar daquilo que tem nos incomodado. O Senhor vai te tirar dessa situação que você entrou, do lamaçal que você entrou. Quando ele te tirar, ainda que você se ache que não é digno, ainda que o adversário colocou na sua cabeça que você não tem merecimento, ainda que nesse momento você está dizendo: essa palavra não é para mim, porque eu não sou digno e não sou digna. Assim diz o Senhor: essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. Todos nós somos dignos não por merecimento, mas por graça e misericórdia, porque merecimento só teve o nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que alcançamos o merecimento, é por ele que alcançamos a misericórdia, é por ele que alcançamos a graça. Mas quando o Senhor te colocar no patamar mais alto, quando o Senhor te tirar deste lugar onde você entrou, não se esqueça de adorar a ele, não se esqueça que é somente a ele que merece toda a honra e toda a glória. A honra e a glória seja tirado do homem, mas dado ao Senhor. Não se esqueça do seu Deus. Sirva a ele dia e noite. Sirva a ele da forma que conseguir servir. E diariamente ele vai se manifestar na sua vida, vai te ensinar a servi-lo melhor, a ser mais obediente, mas da forma que você está, venha.
Venha, porque o Senhor vai te tirar da onde você tirou, da onde você entrou, da onde você afundou. O Senhor vai te ajudar, mas não se esqueça do teu Deus. Não se esqueça daquele que te tirou. Não se esqueça daquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Irmão, não tem por onde fugir. Glória a Deus. Faz tempo que eu não prego uma palavra dessa, hein? Glória a Deus, irmão Ronaldo, pela sua vida, por Deus ter enviado um. Deixa eu ver o que a irmã Rita mandou aqui. Durante. Cadê? Fui atacada durante. Mas se Deus fizer uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Perdão é tudo, amém, mano. Não. Hoje o Senhor perdoa cada um de nós e não importa a forma que estamos, que importa o que o Senhor vai nos livrar e que nós não esqueceremos que a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Sirva a Deus, irmã. Meu irmão, sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com aquela alegria que te tiraram. Esquece. Esquece aquilo que ficou para trás. É daqui para frente. Tá bom? Senhor, hoje te devolve a honra. Te devolve todo o direito. Hoje o Senhor te pega no colo. O Senhor te chama de filho, o Senhor te chama de filha. O Senhor passa a mão na sua cabeça e diz assim, ó: eu irei tratar de ti. Quanto a seus inimigos, deixa nas mãos de Deus. Ele sabe cuidar de cada filho rebelde, assim como sabe cuidar de nós. Tá bom? Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, ó, como sempre eu faço, segue meu telefone. 97259-9996. Tá aí meu telefone. Não esqueçam lá do canal, né? Tentar. Aí eu vou mandar aqui o nome do canal, tá? Não esqueçam lá do canal, tá? Separados do Mundo. É só colocar aí no canal, no YouTube aí, Separados do Mundo, já aparece o canal, se inscreve lá. Toda a palavra aqui é recolocada lá, tá bom? Hoje eu vou subir mais uma lá pro canal lá, tá? Mas aí eu tiro só a parte de adoração, deixo só a parte da palavra. Então lá vai ter o tema lá, que agora que Deus já revelou, né? Eu consigo colocar lá no canal lá a palavra revelada e só esse trechinho, tá bom? Ó, Deus abençoe a todos. Qualquer coisa me chama, tá? Os irmãos aí, as irmãs, quiserem chamar para conversar. Eu vi que ontem chegou bastante mensagem. Eu não consegui responder, mas hoje eu respondo todo mundo, tá bom? Obrigado, Jesus. Amém. Tudo bem. Vamos finalizar? Glória a Deus. Ó, mãozinhas para cá. Aleluia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer a tua face sobre nós. Que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, venha ao nosso encontro, nos livre de todo o mal implantado pelo nosso adversário. O Senhor nos dê crescimento em alma, espírito. O Senhor nos faça crescer na sua graça. O Senhor abra o nosso entendimento para servi-lo em perfeição cada dia mais. Que o Senhor possa nos acompanhar em tudo e que a graça,
a misericórdia de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a certeza da vida eterna permaneça no nosso coração para sempre. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Irmão Ronaldo, nos abençoe, viu? A palavra foi direta, objetiva e terminou antes das 4. Olha, é verdade. Acho que eu nunca consegui terminar antes das 4, né? Glória a Deus por isso. Irmão Ronaldo, irmão Assi, Farinha, Deus abençoe a todos os irmãos. É sempre um prazer estar com vocês, tá bom? E continuamos aqui, firme e forte. Ontem eu fui prego, a Marita mandando umas mensagens legais aqui. Ontem fui prego, o inimigo me bateu. Jesus me fez martelo. Hoje quem bate nele sou eu. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus, irmã Rita. Corá, ore por mim, mas ore, mano. Pessoal, ó, pode chamar lá no particular, tá bom? Vai mandando mensagenzinha. Agora vamos descansar um pouquinho, né? Hoje eu tô moído, mas esse meu sábado aqui eu só faço isso, irmão. Meu sábado eu não trabalho. Então, eu pego ali só para atender os irmãos, só para atender a obra de Deus. Tá bom? Trabalho o dia inteiro na obra de Deus. E aí, durante a semana, eu vou respondendo conforme eu conseguir. Tá bom? Mas manda lá. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus. E até a próxima live. Ó, amanhã, irmão Rodrigo. Depois, irmão Rodrigo também, porque eu tô lá na construção da missão lá, né? Da obra lá que Deus está preparando. E aí, de segunda para terça, aí, ó, nos voltamos a nos ver aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus. E até a próxima live.